muito bem, nós vamos iniciar a nossa reunião. Choveu muito desde ontem, aliás, não para de chover desde ontem, 10 horas da noite, eu acredito. Talvez isso, mas nosso propósito é de que reunindo 3 pessoas a gente realize a reunião do grupo. Então vamos, quem sabe, aproveitando, já que temos algumas pessoas que nos acompanham pela internet, quero mandar um abraço ao André Gambarra e ao Marco Verri da Nova Roma, que há pouco mandaram um e-mail dando um feedback aí do som, que estava bom, estava funcionando bem lá. E quem sabe a gente aproveite para tratar de uma questão que nós, na reunião passada, nós encerramos essa discussão pela metade. E é um tema muito relevante para tentar entender de que forma é possível examinar as questões que nós estamos examinando aqui no grupo de estudos. Porque qual é o problema? O primeiro problema que eu pensei muito durante essa semana sobre isso e eu tenho notado que nós temos uma dificuldade aqui no grupo de estudos que precisa ser superada. Que dificuldade é essa? Na verdade, nós estamos tentando examinar uma questão que, no sentido do exame que está sendo feito aqui, é uma forma completamente nova de como tratar um problema que nós imaginamos já de longa data que ele está superado. Ou seja, todos nós pensamos, todos nós aprendemos a pensar de uma certa forma. E como nós aprendemos a pensar de uma certa forma, nós não questionamos, não examinamos mais esta forma que utilizamos para pensar e damos esse assunto por resolvido e vamos então tentar examinar outras questões que a filosofia sempre esteve, questões que sempre estiveram presentes na filosofia, ou seja, o homem tenta encontrar explicações para a sua existência e tenta também explicar qual as consequências dessa sua existência, ou seja, como somos e o que somos e qual o propósito da nossa existência. Essas questões que pautam a filosofia da atualidade. E a filosofia realmente, os filósofos tentam examinar essas questões e com os melhores propósitos tentam responder essas questões. Só que estas questões, para que sejam efetivamente compreendidas, sei lá se um dia serão respondidas, é necessário primeiro que o filósofo examine como ele trata essas questões. Por quê? Porque nós, pela forma que organizamos a nossa inteligência, nós estamos permanentemente enganados e estamos permanentemente nos enganando, embora a gente saiba que faça isso, num determinado momento da nossa formação, da constituição da nossa inteligência, nós deixamos isso de lado e na medida em que vamos deixando isso de lado, gradativamente nós paramos de examinar essa questão, porque nós sabemos que nos enganamos. Boa parte das nossas ideias, quando nós voltamos para o exame dessas ideias, nós percebemos que uma grande parte das nossas ideias, se nós fôssemos entender por que nós as temos, nós simplesmente diríamos que as temos porque assim nós imaginamos que elas devam ser e, portanto, é assim que elas servem para conduzir o restante das nossas ideias. Então, o que nós temos para ser enfrentado? Primeiro, nós precisamos entender como nós construímos, ou de que forma nós desenvolvemos esta capacidade, então, de ter ideias. Isso é um assunto que a filosofia, embora pense que já esteja resolvido, esse é um assunto que jamais esteve resolvido. E esse assunto, quem identificou a necessidade de examinar esse assunto pela primeira vez, é para dar crédito a esse esforço, pelo que eu li até hoje, e pelo que eu busquei então de informações em livros a respeito desses assuntos, me parece que a primeira pessoa que tentou tratar disso foi René Descartes. René Descartes, filósofo,
ao qual se atribui ser o fundador da modernidade, num determinado momento, pensando sobre as suas ideias e sobre o mundo que o cercava, passou a tentar encontrar uma forma de justificar as ideias que ele tinha em face do mundo que se apresentava para ele enquanto indivíduo, enquanto ser humano. E toda vez que ele tentava encontrar a coerência entre as ideias e o mundo, ele percebia que por mais que ele se esforçasse, jamais ele poderia ter certeza que aquelas ideias correspondiam àquilo que elas buscavam emprestado do mundo natural. Ou seja, Descartes, e todos nós temos condições de perceber isso, nós percebemos a existência de um mundo natural que nos cerca, no qual nós estamos presentes, e esse mundo natural que nos cerca e no qual nós estamos presentes, ele produz, nesta estrutura orgânica chamada homem, determinadas representações que esta estrutura orgânica vai então utilizar como ideias para poder se comportar de forma organizada ou de forma que nós vamos chamar depois mais tarde de racional nesse mundo natural. Então Descartes, toda vez que ele cobrava então as razões últimas pelas quais aquelas ideias poderiam se corresponder com o mundo natural, ele percebia que ele ficava em dúvida, que a dúvida predominava nessa investigação. Essa descoberta, ela até hoje não foi ainda concluída. Essa descoberta que Descartes fez, que permitiu então que ele fosse examinar as ideias que ele tinha e o mundo natural, que segundo ele eram os responsáveis por essas ideias, tem sido objeto, passou a ser objeto, sempre foi objeto, mas Descartes coloca isso de forma ordenada, pelo menos não é uma leitura fácil, embora quem examine o discurso sobre o método imagine que é possível pegar o livro por ter uma quantidade bem modesta de páginas, que é um livro para ser lido em 2 ou 3 horas. Esse é um livro que precisa ser lido a vida toda, porque, em verdade, ele faz provocações. O Descartes não apresenta respostas definitivas no discurso sobre o método. E, então, depois, essa questão então, de como nós podemos encontrar concordância entre as ideias e o mundo natural é o problema da filosofia, que não está resolvido e que talvez, utilizando o método que eu proponho aqui no grupo de estudos, seja possível encontrar respostas diferentes das que nós temos até então. Só que para isso, olha, eu lembro que foi ainda em 2006, quando eu trouxe pela primeira vez uma possibilidade de um exame diferente aqui para o grupo de estudos, que eu iniciava naquela época então a fazer este exame, e desde então, sem identificar absolutamente nada desse ponto de partida, eu continuei desenvolvendo esse sistema de ideias, e quanto mais esse sistema de ideias parece claro para mim, fácil de ser compreendido, toda vez que eu converso, ou que eu trago essas questões aqui para o grupo de estudos, e que eu apresento para os integrantes do grupo de estudos, ou mesmo que toda vez que eu examino essas questões com pessoas que são próximas de mim, e que concordam comigo, quando elas passam a falar sobre aquilo que eu expus, eu percebo imediatamente que elas não entenderam aquilo que eu tentei explicar. É um problema. E é um problema por quê? Porque, em verdade, quando eu examino esse problema de acordo com a forma que eu utilizo para expor o problema, e para ordenar o problema e para tentar resolver essa questão que atormenta a filosofia. E as pessoas, quando elas tentam compreender aquilo que eu estou tentando expor, elas tentam compreender a partir da forma que elas também utilizam para pensar e para ordenar e para expor esse problema. Então, em verdade, elas não acompanham o meu desenvolvimento de ideias. Cada pessoa que trata desse assunto acompanha o seu próprio desenvolvimento de ideias, e não poderia ser diferente. É óbvio que cada pessoa desenvolveu essa capacidade de pensar de uma certa forma,
E essas pessoas que desenvolveram a capacidade de pensar de uma certa forma, utilizam essa capacidade dessa forma que desenvolveram. E se eu tentei, então, refazer a forma de pensar que eu utilizo, eu não posso cobrar daqueles que me ouvem a forma que eu utilizo, porque elas vão continuar utilizando a forma que elas utilizam. Então, o que nós precisamos concordar aqui para levar esse estudo adiante? Bom, a primeira questão, então, que nós precisamos concordar é de que precisamos, então, tentar construir esse percurso que constitui esse sistema de ideias, para verificar onde nesse percurso nós abandonamos, então, esse conjunto de acontecimentos que se apresentam de uma certa forma ordenados e que nos permitem, então, chegar aos resultados que chegamos até aqui. Se nós estamos examinando conjuntamente essa questão aqui no grupo de estudos há 8 anos, e se o grupo de estudos se mantém há 8 anos, é óbvio que alguma razão há para essa unidade. Ou seja, qual é a razão? Todos os que participam aqui das nossas reuniões do grupo de estudos se esforçam para tentar, então, resolver subjetivamente essas questões que lhe afetam e que impedem que consigamos encontrar um ponto comum de exame dessa matéria. E o dia que todos nós concordarmos e conseguirmos examinar da mesma forma, o nosso trabalho foi concluído. O grupo de estudos perdeu a razão da sua existência. A partir de então, todos nós temos condições de prosseguir por conta própria. Mas o que fazemos aqui, então, é um exercício. Esse exercício, então, nós precisamos encontrar um método que nos permita a todos utilizar, então, o mesmo meio para tentar chegar aos mesmos resultados. Obviamente que cada um vai chegar aos seus resultados. Eu não posso chegar aos resultados da Odila e eu não posso chegar aos resultados da Irene, porque cada um vai usar das suas competências da forma que ele vai aprender a desenvolver nesse exercício. Então, o que eu proponho? Primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que temos que abandonar completamente tudo aquilo que até então nós temos como as nossas certezas. Para tentar encontrar, então, em um sistema de ideias, o que efetivamente nós podemos tomar como certo nesse sistema. Esse âmbito, então, de tomar o certo, encontrar algo que podemos tomar por certo, para tentar entender e ordenar, organizar, então, ele é muito limitado. Ele é extremamente limitado. E o grande problema que nós enfrentamos aqui é que imediatamente as pessoas, ao invés de se limitar a este problema, que é limitado, portanto, elas já imediatamente querem examinar as razões finais do universo, da existência humana e das origens de todos nós. Essas questões estão fora, completamente fora do nosso âmbito de análise e exame, exatamente porque nós precisamos encontrar apenas aquilo que podemos tomar como certo. Pois bem, e o que podemos tomar como certo? Primeiro, acredito que todos nós concordamos, não imagino que alguém possa discordar da possibilidade de aceitarmos que existe uma totalidade. Um todo. Para a nossa inteligência, essa ideia de totalidade, ela corresponde àquilo que nós poderíamos chamar então de um universo. Essa totalidade compõe aquilo que podemos chamar de universo. Podemos tomar como certo isso? Se nós não podemos tomar isso como certo, então não há possibilidade de seguir adiante nesses nossos exames. Mas acredito que todos nós aceitamos, então, a ideia de uma totalidade e que essa totalidade pode ser representada pela ideia de universo. Bom, então há um universo. Qual é a primeira constatação, então, da inteligência humana em relação a esse universo? Esse universo se move. Há uma totalidade que se move. Essa totalidade que se move, por sua vez,
ela, nas relações que ela estabelece com o homem, então que agora percebe uma totalidade que se move, estas relações entre a totalidade e o homem são relações que produzem impressões. Há uma totalidade em movimento, há o homem, óbvio, vamos ter que aceitar que existimos, né? Há algumas teorias e correntes na filosofia da atualidade que, através de um método que eles utilizam, né, de ceticismo, essa corrente filosófica chega a negar a própria existência humana. O homem, será que existe? Né? Então, o homem existe, há uma totalidade que se move, que nós tomamos por universo, e essa totalidade, nas relações que ela estabelece com o homem, ela produz impressões. Então nós estamos agora acrescentando as nossas ideias, além do universo e do movimento, as impressões que esse universo produz no homem. Esta estrutura orgânica, agora precisamos fazer uma pausa aqui, para não darmos um salto, embora a palavra salto não seja mais adequada, porque estamos examinando o mundo ou o ambiente das ideias, mas para podermos passar então de um ponto ao outro do exame, é mais adequado essa forma, então, para não passarmos para um ponto muito distante então dessa relação inicial, desse movimento, nós vamos então tomar este homem que sente, que recebe impressões. De que forma esse homem então recebe impressões dessa totalidade que se move? Este sistema de inteligência, então, ele obtém, por meio destas impressões, ele obtém sensações do universo. O universo produz sensações no homem. Estas sensações que são produzidas pelo universo no homem por meio de impressões, elas agora passam a ser relacionadas com o universo. Então o universo se move, imprime. Ao imprimir, o homem sente. Esta sensação agora, ela é relacionada a esse universo. De que forma isso ocorre? A neurologia já examinou isso, nós temos áreas de conhecimentos da ciência que nós denominamos então orgânica do indivíduo. Já temos informações de que o homem, porque Descartes, quando examinou o discurso sobre o método, se vocês lerem o discurso sobre o método, me surpreende que muitas pessoas que leram o discurso sobre o método não se deram por conta disso. E aliás, a prova de que muitos que falam e que escrevem tratados sobre o discurso sobre o método, talvez nem tenham lido o discurso sobre o método. Desenvolvemos um hábito de, ao invés de ler os autores, ler aqueles que leram os autores para tentar nos ensinar, que elas têm origem religiosa, né? Sempre receber alguém que nos ensine a ver o mundo, né? Eu não posso perceber o mundo pelas minhas próprias sensações, eu preciso buscar em outros, né? Mas deixe isso fora, porque obviamente não pode, nem deve, e nem deveria, aliás, ter entrado nesse debate aqui. Mas o Descartes, quando ele examina no discurso sobre o método, então, que é o primeiro esforço aparente pelas leituras que fiz, provavelmente tenha havido outros, e muitos outros, com certeza, mas pelos exames que eu fiz, a leitura que fiz, então, percebo esse esforço em Descartes, ele imediatamente vai tentar provar que o sangue circulava pelo corpo. Ele vai fazer um exame para tentar descobrir como funciona a distribuição do sangue no corpo humano. Está na obra o discurso sobre o método. Então, as informações que nós temos hoje são muito mais ricas sob o ponto de vista de instrumental, mecânico, químico, físico, que utilizamos para examinar a estrutura orgânica chamada homem, e está resolvido. O homem tem um complexo sistema de conexões nervosas que se reúne numa parte central dessas conexões que se chama cérebro. Estas sensações são representações elétricas. Estas representações elétricas que percorrem então toda essa estrutura orgânica chamada homem até o cérebro, ao acionarem as respectivas regiões de cada sensação no cérebro, elas
recebe essa impressão, então, e estas impressões depois se relacionam entre si, e ao se relacionar entre si, é aquilo que nós relacionamos no universo. Então, esta relação entre a sensação e o universo em movimento, ela tem uma correspondente, essa relação, nessa estrutura neurológica chamada capacidade humana, então, de receber representações do mundo natural por meio das sensações. É um processo puramente de natureza física, química do organismo. Essa impressão, então, ela relaciona o universo, e na medida que esta estrutura orgânica, então, agora relaciona esse universo em movimento, por meio da sensibilidade, ela vai desenvolver, então, uma habilidade chamada racionalidade. Então, eu tenho o universo em movimento, a estrutura orgânica que recebe impressão e sente. Ao sentir, ela relaciona esse universo por meio da sensibilidade, e ao relacionar entre sensibilidade e sensação, a impressão produzida pelo universo em movimento, ela produz a razão. Essa razão, na medida em que ela se desenvolve, ou seja, na medida em que se enriquecem essas relações entre sensação e sensibilidade pela repetição, esse universo se move, se move, se move. Alguns movimentos aparentemente se repetem, e essa aparente repetição continua produzindo, então, impressões, 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 sensações, 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 relações, relações, relações. Estas relações, elas constituem o mundo deste indivíduo, que são as relações entre sensação e sensibilidade. E estas relações, então, se dão numa estrutura orgânica, a parte dessa estrutura total, embora pertencendo à totalidade, ela está presente na totalidade, mas ela consegue, então, se apartar. Se aparta por meio do que? Da racionalidade. Esta racionalidade, que são as relações entre sensação e universo, vai fazer com que este indivíduo constitua, então, o quê? Agora, então, vem o próximo ponto que nós podemos tomar com certeza: o mundo. Todo indivíduo constitui um mundo. O seu mundo, que é diferente do mundo. O cristiano tem o seu mundo, a Irene tem o seu mundo, eu tenho o meu mundo, a Odila tem o seu mundo, cada indivíduo constitui o seu mundo. Então nós temos o universo, que é uma totalidade em movimento, um universo que produz impressões, uma estrutura orgânica que sente, e ao sentir esta estrutura orgânica relaciona, ao relacionar constitui então o mundo. Então nós temos o universo, o homem e o mundo. E este homem então desenvolve aquilo que nós vamos chamar de racionalidade. Qual a dificuldade que precisamos encontrar para ser resolvida neste momento? Aqui reside então a principal razão pela qual agora nós não temos mais condições de continuar pensando em conjunto. Porque se nós precisamos examinar um problema da filosofia, o método, o único método possível a todos nós é fazer isso pensando. Não temos uma outra forma, nenhum outro meio para prosseguir agora no exame que precisa ser feito, a não ser pensando. Porque estamos munidos, então, de algumas certezas como ponto de partida, embora a ideia, aquilo que devemos tomar por certeza, ainda não deva ser isso. Nós temos como certo algumas questões, então, que agora podem ser examinadas, é isso. Certeza nesse sentido apenas. Pois bem, qual o primeiro problema que nós precisamos, então, agora superar? Este indivíduo que desenvolve essa competência, que se chama racionalidade, racional, até a palavra ajuda um pouco, porque ela é racional no sentido de relacional. Todos nós pensamos relacionando. Como é que nós desenvolvemos isso? E hoje eu estava pensando, então, porque nós temos além da dificuldade de tentar cumprir essa tarefa pensando, nós temos uma outra dificuldade que, para provocar esses pensamentos, nós precisamos fazer uso de uma outra competência humana, que é a capacidade de falar, de expressar ou tentar expressar, então, essa capacidade de pensar por meio da palavra. O problema é que a palavra também entre nós
ela padece da mesma dificuldade, ou do mesmo problema que nós precisamos encontrar para superar, que é aquele que nos permite pensar. Porque pensamos, falamos porque pensamos. Se não pensássemos, provavelmente a nossa linguagem seria outra. Seria mais uma linguagem voltada para as sensações e não para as ideias. O que nós... Eu estava pensando agora, hoje, cedo, antes de vir para a reunião aqui, onde residiria então o problema da linguagem, que eu acredito que foi o problema final da nossa reunião, do último encontro aqui, que praticamente assim, estagnamos as nossas discussões quando entramos nessa discussão. Em primeiro lugar, o propósito da linguagem é expressar ideias. Toda vez que fazemos uso da linguagem, o nosso propósito, por meio dessa linguagem, é expressar ideias. Como nós fazemos isso? Este complexo acúmulo de informações que eu tenho, que foram produzidos pelas relações entre sensações e sensibilidade, que permitiram constituir essa racionalidade, esse conjunto de informações, eu, num determinado momento da minha formação, da descoberta dessa racionalidade, eu passo a imaginar que posso fazer uso da linguagem com o propósito de que a linguagem possa estar representada por objetos. Então eu falo sofá. Quando eu falo sofá, na minha concepção de comunicação, eu imagino que eu estou fazendo referência a este objeto. E esse é o primeiro grande engano, ou a primeira questão que nós precisamos perceber para pôr em ordem, para percebermos que isso não é verdade. Quando a pessoa expressa aquela palavra está relacionada a uma ideia sua. Esta ideia sua, ela é resultado de uma impressão que esse indivíduo sofreu e que produziu sensação de que foi relacionada. Então, a palavra sofá não tem absolutamente nada a ver, a não ser num determinado momento desse processo todo de relações entre o universo e o indivíduo, a não ser num determinado momento, mas ele não tem nada a ver com esses objetos que estão aqui. Ou seja, o indivíduo que fala, ele fala para as suas ideias. O propósito de falar para as suas ideias é buscar representações por meio dessas ideias de sensações que foram produzidas por impressões por de uma determinada parte desse universo que se move no espaço. Ou seja, uma parcela muito insignificante deste universo produz impressões que, por sua vez, produzem sensações que são relacionadas na sensibilidade, que são relacionadas por meio de uma ideia com o objeto que produziu essa impressão. Então nós não falamos de objetos, nós falamos de sensações. Nós falamos de ideias que estão relacionadas às sensações. Então o primeiro esforço que os indivíduos precisam fazer é para isolar agora nesse sistema de ideias quais os limites que esta ideia agora tem com relação ao objeto que ela busca então representar por meio de sensações. Reside aí a dúvida cartesiana. Descartes, quando ele buscava então agora a representação do objeto daquilo que ele tomava por ideia, ele percebia que essas sensações estavam permanentemente se transformando. Porque os objetos se transformam, porque o universo se move, porque nada é a mesma coisa a todo momento. A própria coisa, pela sua própria existência e as relações que ela estabelece com o universo, ela está permanentemente se desconstituindo. Este sofá, que ora é sofá, simplesmente, se nós não produzíssemos nenhuma afetação humana para cima dele, deixássemos apenas esse processo em curso no espaço que se chama universo, continuar nesse processo, num determinado momento esse sofá desapareceria como tal. Voltaria a ser matéria orgânica. Talvez o tempo, a quantidade de movimento fosse tanta, que nós até não poderíamos imaginar ainda a nossa própria existência.
Mas os objetos se transformam e, portanto, as sensações são distintas e, portanto, as ideias jamais serão as mesmas porque elas precisam também se transformar. Há uma necessidade permanente dessas ideias estarem, então, sintonizadas com o mundo natural que se transforma. E não existe uma permanência nesse universo. Nós mesmos somos parte do universo que cumprimos um ciclo. Ou seja, em um determinado momento, duas partes de duas estruturas orgânicas se reúnem. Dessa reunião se produz, então, um complexo processo orgânico de fecundação. Esse processo complexo orgânico de fecundação agora permanentemente vai se reproduzir. E ao se reproduzir, ele vai constituir, então, um indivíduo que vai se reproduzir, e em um determinado momento cessa a reprodução e nós dizemos então que encerrou o ciclo dessa estrutura orgânica porque ela morreu. Então há uma permanente transformação nesse universo. E as ideias precisam reconhecer que elas jamais vão poder representar o universo. Primeiro porque o homem que pensa é apenas parte do universo e portanto ele tem que se limitar à parte que ele participa para poder ordenar. E em segundo lugar porque por mais que o universo tente ser ordenado, como ele se move e se transforma, essas ordenações são sempre passageiras e provisórias. Então tudo aquilo que o homem constitui neste sistema de relacionamentos precisa agora ser entendido de que forma isso ocorre. Ora, esta estrutura orgânica que relaciona, então nós somos seres distintos dos demais seres da natureza porque desenvolvemos a capacidade de relacionar. Relacionamos cada vez com mais refinamento. Essas relações se dão. Por quê? Porque desenvolvemos instrumentos. Os instrumentos que a capacidade humana permitiu construir, permite que as relações com esse universo cada vez se ampliem mais. Mesmo esse universo, tanto o universo macrocósmico como o universo microcósmico, porque nós sempre pensamos em universo como o maior que, mas o universo também tem um menor que. E, portanto, esse micro-universo, esse macro-universo, que se transformam, que são relacionados, essa capacidade se desenvolve, se refina, mas ela ainda assim precisa ser entendida como ela se processa. Ora, essa capacidade racional, então, vai permitir o homem desenvolver a sua ciência. A ciência humana, então, é um refinamento desse desenvolvimento da capacidade racional, que vai permitir, então, agora que em meio a essa ciência se tenha, então, determinados instrumentos teóricos para tentar entender esse mundo que se move e se transforma. Então nós temos a ciência como a capacidade de representação do mundo natural. Esta ciência, que é a capacidade de representação do mundo natural e que se relaciona, ela vai constituir então uma parte da ciência que é a ciência da natureza. Quando nós falamos em ciência da natureza, nós estamos falando do sistema de relacionamentos que utilizamos para voltar agora a verificar a concordância entre as nossas ideias e o mundo que se move. E quanto mais nós aprimoramos as ciências da natureza, mais nós encontramos concordância no mundo natural. Então eu tenho uma ciência da natureza que vai compor então aquilo que nós poderíamos denominar então de ciência impura. Por que é uma ciência impura? Porque ela representa a natureza. E a natureza se move e se transforma. E como a natureza se move e se transforma, essa ciência está permanentemente também se transformando. E, portanto, essa ciência da natureza, que é uma ciência impura, vai compor algo que o ser humano vai utilizar, então, agora no curso da sua existência, que são as suas crenças. A ciência não é nada mais, nada menos do que um conjunto de crenças que o homem constitui para ordenar a sua existência. É uma ciência impura, porque está permanentemente sendo retificada. Mas esse indivíduo que relaciona a natureza também consegue agora relacionar apenas relações. Ele consegue abandonar completamente, depois de um determinado momento desse processo de desenvolvimento da racionalidade, esta competência que se constitui, se desenvolve, se forma, permite agora que este indivíduo possa perfeitamente abandonar o mundo natural para examinar apenas as suas relações. Ele vai constituir então uma ciência pura. Essa ciência pura tem a mais legítima representante, inquestionável representante, que sempre a filosofia tomou como ponto de partida, que é a matemática.
A capacidade humana de pensar matematicamente é a prova da existência de uma capacidade de constituir certezas, ideias de certeza, relacionamentos puros, que não estão afetados pelo mundo natural e, portanto, jamais são retificados. E todos os indivíduos, então, têm essa mesma competência. Tanto que todos os indivíduos conseguem aprender matemática e pensar matematicamente. Embora alguns indivíduos, por uma certa, e me perdoe a palavra, mas eu vou usar porque é isso que tem que ser usado, uma certa estupidez da educação, introduz objetos nesse ambiente da matemática e aniquila completamente com a capacidade humana de aprender matemática. Mas embora, né, aqueles que conseguem efetivamente entender a natureza desse tipo de relacionamento vai perceber então que essa capacidade racional tem certezas e tem crenças. Capacidade, então, certezas, crenças, que por sua vez, então, permite ter uma ciência pura e impura, e que, na verdade, representa, num macro sistema de inteligência, aquilo que nós chamamos, então, de ideias. Então, vocês percebam que nós temos um âmbito da inteligência que recebe, então, representações do mundo natural por meio de sensações relacionadas à sensibilidade, que constitui, então, aquilo que o homem vai desenvolver no curso da sua existência como conhecimentos. Então, o homem conhece e o homem pensa. É necessário separar esses dois âmbitos por uma questão de método, porque para o homem é impossível separar isso, porque o homem que pensa e sente, ele não separa um e o outro. Isso está sempre presente nessa estrutura orgânica de forma conjunta. O homem não tem como se separar sensações e ideias. Elas, em verdade, constituem o homem, mas como um método para o estudo. É isso que eu tenho me esforçado a tentar trazer para o grupo de estudos aqui, que nós precisamos nos esforçar para adotar este método. Agradecendo, obviamente, dando os créditos, como faz a Academia Descartes, pela palavra método, então, para ver que essa questão não está ainda totalmente resolvida, embora ele tenha trazido já em 1634. Método. Então, nós precisamos aceitar esta possibilidade de que para constituir um sistema filosófico sério, o homem precisa aceitar que ele precisa ordenar aquilo que ele toma, então, pelas suas verdades, por conhecimento, por sensações do mundo natural, daquilo que ele ordena como ideias, como certezas e como crenças. Esta separação das ideias do conhecimento, nós vamos perceber o que então? Que o conhecimento é um sistema de inteligência ordenado por objetos. Coloquei inclusive na nossa página do grupo, para a conclusão da semana passada. Então, o conhecimento é um sistema de inteligência ordenado por objetos. A ciência é um sistema de inteligência ordenado por relações. Nesses dois âmbitos nós temos o homem, que é um sistema de inteligência ordenado por sensações. Então, por mais que a filosofia tenha tentado, e o método que foi desenvolvido por Immanuel Kant, que foi um avanço fantástico no âmbito da filosofia, que constitui então todo esse nosso legado da modernidade, ele não faz essa separação. O resultado final do esforço kantiano, que foi um esforço que a mim pelo menos me permitiu, foi Kant que me permitiu perceber a natureza dos juízos matemáticos, quando ele vai trazer então para o âmbito da filosofia a questão dos juízos sintéticos a priori, é que me fez perceber, e talvez tenha sido a grande provocação que eu recebi para pensar dessa forma, foi graças a esse trabalho de Kant. Mas o que o Kant vai fazer o quê? É tentar construir um ambiente de inteligência a partir das ideias, e agora ordenado esse ambiente, dado a objetividade desse ambiente, tentar submeter o mundo natural. Em verdade, o que o Kant tentava buscar era submeter o homem. O trabalho dele, mas o legado que ficou de Kant, então, foi a tentativa de levar toda a filosofia para o transcendente, onde ninguém sente, não existem as agruras do mundo, há um homem ideal que pode ser construído nesse transcendente, e aí deduzir desse homem ideal mecanismos de controle e de dominação do homem natural para permitir a civilização, que foi feito e que
com isso chegamos até aqui. Mas para a filosofia isso não serve. Para a filosofia esse método é absolutamente nocivo. Por quê? Porque este método filosófico ele abandona o homem das sensações. Aliás, tem um registro que vale a pena retomar essa discussão, foi o Fernando Sodré, por sinal, que trouxe essa contribuição aqui nas nossas reuniões, o esforço feito por David Hume. David Hume, quando vai fazer as suas investigações acerca do entendimento humano, ele inicia, nos 2 primeiros parágrafos, ele deixa absolutamente certo. Essa obra foi escrita uns 40 anos antes da crítica da razão pura, e o próprio Kant confessa, nos prolegômenos, a toda a metafísica futura que venha se apresentar como ciência, ele confessa, né, de que foi David Hume que contribuiu para despertá-lo, que ele chama de um sono dogmático. O David Hume inicia a sua investigação tentando dizer que o homem, que a ciência da natureza humana, ou a filosofia moral, segundo ele, de sua época, ela estava num momento que ela tinha duas possibilidades de levar os seus estudos adiante. A primeira, dizia ele, que o homem poderia ser tomado como um ser movido pela ação. Aliás, o homem deveria ser tomado a partir da ação humana, um ser movido pela ação, e que, portanto, todo o esforço da filosofia seria tentar aprimorar, então, a ação humana. Ou seja, melhorar a educação humana. E a segunda corrente da filosofia, que, segundo ele, uma outra corrente que dizia que a filosofia, o papel da filosofia era formar um entendimento humano. Então, todo o esforço da filosofia seria desenvolver a capacidade humana de entender. O que Kant faz é assumir e triunfa de forma magnífica, né, esse esforço de Kant, quando ele consegue então desenvolver aos limites da possibilidade da sua época esta parte da inteligência humana, que era a capacidade humana de entender. Então, o que eu quero dizer aqui hoje, eu já estou concluindo, porque eu tenho um péssimo hábito de pedir para falar 2 minutos e estou falando a 45, mas vocês percebam, pelo menos eu gostaria de cobrar então dessa opinião ou manifestação das pessoas que participam do grupo de estudos, que esse método que eu utilizo, pelo menos, ele tem uma vantagem. Se ele é o melhor método ou não, é só o tempo e o esforço das demais pessoas que tentarem utilizar esse mesmo método que vai dizer se ele realmente vale a pena ou não. Mas, para mim, ele tem uma vantagem. Eu consegui colocar em ordem um sistema de inteligência e que me permite examinar esse sistema de inteligência sem buscar emprestado conhecimento de ninguém. Embora eu seja resultado desse esforço de todo esse conjunto de pensadores que constituem o mundo civilizado em que me sinto presente, e portanto eu sou um legado desse mundo todo, né? Mas eu não preciso. E aliás, foi talvez a questão mais importante de método, talvez, que eu tenha utilizado para levar esses meus estudos adiante, foi exatamente abandonar todos esses autores. Embora, frequentemente, eu vou lá, leio uma página, 2 de Kant, só para perceber as dificuldades que eles estavam enfrentando na sua época, ou de David Hume, mas muito mais as dificuldades do que daquilo que eles resolveram. Por quê? Porque se o meu método estiver certo, infelizmente, não há uma outra questão a dizer que não a seguinte: é necessário fazer tudo de novo. Tudo de novo. Porque esse método que levou ao resultado que nós temos até agora está provado, comprovado, mais do que provado que não deu certo. Tanto não deu certo que a filosofia acadêmica que nós temos hoje, e aí eu convido vocês a frequentarem as academias, as diferentes academias, nós vamos perceber que a filosofia hoje são seres solitários que dialogam consigo mesmo. Você não encontra um filósofo dialogando com o outro. No máximo, tu encontra um se provocando, se ofendendo, né? Ou dizendo, mas diálogo entre filósofos você não encontra. Então, essa filosofia de cada indivíduo desenvolver o seu transcendente e tentar depois voltar como pregador não funciona, não funcionou, não vai funcionar mais. Nós precisamos voltar ao ponto de partida, porque o método está equivocado. E felizmente, para mim, pelo menos, eu percebi isso agora quando fui, depois de um bom tempo, já tinha
esse livro, já possuía esse livro comigo há muito tempo, que é a Filosofia de Direito de Hegel, né? Em que nas primeiras 3 linhas ele explica que ele vai tentar desenvolver todo o sistema dele, tentando constituir um sistema de ideias por meio de conceitos. Para mim, não preciso mais ler o livro, não vai dar certo. É impossível isso. Esse método é impossível. Jamais será possível construir um sistema de ideias baseado em conceitos, a não ser que eu tome os conceitos como ideias. Então, esse é o método que a filosofia utiliza. Então, quando alguém vai examinar um problema da filosofia, ao invés de examinar o problema que a filosofia tem para examinar, ela examina o conceito de um outro autor. Compara com o conceito de um outro autor, junta 300 conceitos e faz um conceito próprio e diz, bom, o problema foi resolvido. Para ela. Para quem elaborou esse novo conceito. Porque é possível construir um sistema filosófico a partir de conceitos. Esse sistema só funciona se eu relacionar conceitos com conceitos. E é o que nós temos hoje na filosofia. A filosofia fracassou porque a academia, ao invés de examinar os problemas do mundo em que o homem vive, ela examina os conceitos que o homem elaborou sobre o mundo em que ele vive. Então, se percebam, nós abandonamos completamente o mundo natural por meio desse método que usa, então, a análise do transcendente. O método, na verdade, eu não sei exatamente de que forma, e até nunca me interessei a me aprimorar desses conhecimentos, porque eu julgo desnecessário, mas percebe-se perfeitamente que todo o esforço da filosofia contemporânea tem sido esse: desenvolver sistemas fundamentados em conceitos. E você relaciona conceitos com conceitos. Olha, daí você cria um sistema em que você, ao invés de relacionar o mundo e a sensação e o universo, você relaciona apenas ideias ou conceitos de diferentes autores, e você abandona completamente o mundo natural. Essa é a razão pela qual a filosofia se encontra hoje no estado em que se encontra, e que precisa ser retomado. Esse esforço filosófico precisa ser retomado. E a prova de que esse esforço filosófico precisa ser retomado é de que foram fechadas, aqui na nossa região, todos os cursos de filosofia foram fechados. Porque os alunos não estavam mais dispostos a frequentar os cursos de filosofia. E por que os alunos não estavam mais dispostos? Porque os alunos percebiam. O ser humano, por mais que ele possa fingir, chega um determinado momento que ele abandona esse fingimento. Eles perceberam que não havia mais razão alguma para continuar fazendo esse esforço, porque não levava a lugar nenhum. Então fechou o curso de filosofia aqui em Santo Ângelo, fechou em Ijuí, e as informações dão conta que o mais importante de todos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é o da PUC, também deve fechar em pouco tempo. Por quê? Porque a filosofia precisa ser repensada. Eu até peço perdão aos professores, colegas, filósofos que tratam desses assuntos, eu tinha feito algumas referências e provocações da forma que fiz, mas é para tentar despertar novamente, como diria talvez Kant, se tivesse vivo hoje, desse sonho dogmático. Esse dogmatismo do conceito não tem mais sentido. É possível agora entender as coisas de forma diferente e é possível produzir resultados diferentes. E eu acho que é esse esforço do grupo de estudos Sempre Café tem tentado fazer aqui. E se a gente não conseguir, pelo menos as intenções foram as melhores do mundo. Isso eu posso ter certeza, pelo menos a minha. Tenho certeza que dos demais também que participam aqui. Como eu disse no início, infelizmente hoje, nós estamos no ciclo de chuva que iniciou ontem à noite, não se encerrou ainda, né? Não está muito representativo, mas o nosso grupo tem se mantido há 8 anos exatamente, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que aqui vêm não têm ambição acadêmica nenhuma, porque aqui ninguém sai com títulos, né? Não tem interesse econômico nenhum, porque ninguém ganha nenhum centavo para vir aqui, e talvez vaidade, que é da natureza humana, né? Tenhamos um pouco de vaidade de estar presente, mas creio que não seja a vaidade que traz todo mundo aqui. O interesse que traz todos aqui é o interesse em efetivamente encontrar novos resultados para antigos problemas que até então todos nós concordamos que não foram resolvidos. Eu acho que o principal fator das pessoas estarem aqui é discutir ideias, né? Que é um espaço tão difícil hoje, né? Numa
sociedade, desculpa até usar o termo, estado de mediocridade, tanta coisa. E é uma dificuldade que eu tenho aqui na cidade de conversar com as pessoas, trocar ideias. Na maioria das vezes, você cai em questões fora da discussão das ideias. O problema é que o homem, quando ele se reúne, eu tive de Thomas Hobbes uma passagem, li tantas passagens de livros, nunca, quero dizer que eu não li também todo o livro, mas li uma passagem dele que ele cita, né? Tem alguns aspectos da natureza humana, talvez fruto da cultura civilizada, né? O homem se reúne normalmente para julgar os outros, né? E não a si mesmo. E nós precisamos aprender a nos reunir para nos julgar. Como eu digo assim, quando eu faço esse esforço de tentar compartilhar de certa forma as preocupações que tenho, porque as inquietações são tantas que talvez uma vida só não fosse suficiente para resolvermos a complexidade dos problemas que nos são trazidos pela nossa capacidade humana de pensar. Provavelmente os animais na natureza, né, eles levam uma vida muito mais tranquila do que a nossa, porque estando providos de alimentos, né, e condições de convivência nos grupos em quais eles existem, e a impressão que eu tenho dos animais é que eles são extremamente felizes. Às vezes, então, essa capacidade humana de pensar traz tristeza. Schopenhauer, Nietzsche, tantos filósofos já provaram isso. Eu sempre discuto com o meu, o Alessandro, seguidamente em conversa, e ele disse assim, a partir do momento que eu entrei na universidade, eu me tornei mais infeliz. E às vezes, observar uma pessoa simples, uma total alienação e desconhecimento, essa pessoa, apesar de toda essa alienação, é mais feliz que a gente. E a partir do momento que tu busca esse conhecimento do mundo, tu começa a perceber muitas coisas, né? Você começa a perceber que a realidade é mais complexa, mais dura. Eu sempre, quando discuto com ele, assim, faço uma reflexão sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as condutas. Ele diz assim, não existe um padrão. O ser humano foi algo que deu errado. E tem coisas, essa é uma opinião dele, né? Sim. Algo que deu errado e que tem coisas que não tem como se entender. Então é uma colocação bem interessante que ele faz. Eu não pego como princípio isso aí, mas um ponto de vista, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a vinda aqui é mais uma tentativa de discutir ideias e se autoconhecer. Aqui, ó. Só para fazer um depoimento, eu tenho sempre presente esse artesanato aqui junto conosco, porque eu me encanto com o Mibiá Guarani. O Mibiá Guarani, que é uma comunidade indígena que mora aqui em Santo Ângelo e também tem... eles desenvolveram um sistema de inteligência orientado por sentidos que é uma coisa fantástica. Eu me encanto com eles. Infelizmente, nós não aprendemos com o Mibiá Guarani porque somos preconceituosos. Porque o ponto de partida da cultura deles é a terra. E como a terra está presente no corpo, nós encontramos o Mibiá Guarani, ele está sujo. O que é uma tremenda de uma injustiça que fazemos com a Mãe Terra, né? E aí já não valorizamos mais eles. Mas eles até agora, como seres humanos e como tais gostam de tecnologia, tem muitos Mibiá Guarani que estão no Facebook. E às vezes eu fico impressionado, eu vejo eles escrevendo em 3 línguas. Eles escrevem no Facebook em Guarani, em espanhol, em português, essa convivência regional aqui, quase todos eles dominam tanto o espanhol como o português e o Guarani, 3 línguas. Conheço um deles que é um exímio violinista e que só pelo amor que eles têm à terra nós chamamos de seres não civilizados. É uma injustiça tremenda. O dia que nós aprendemos a entender o ser humano, nós vamos tomá-los como modelo de desenvolvimento de uma civilização. Não tenho a menor dúvida. A antropologia trata muito sobre isso, né? Vamos tomá-los como A modelo. visão etnocêntrica, né? Sinto muito orgulho de poder dizer que sou amigo dos Mibiá Guarani. Eu mudei como ser humano. Infelizmente a educação me fez assim. Então eu só posso mudar naquilo que o esforço pessoal me permitir, porque o mundo me imprimiu. Aliás, nós poderíamos fazer um paralelo interessante entre o homem e uma impressora 3D, né? O mundo faz com o homem e a impressora 3D faz com o metal. Molda ele. Nós somos moldados pelas nossas experiências. Então, desde que nascemos até o estágio em que estamos, nós somos resultados de um processo. E entender esse processo talvez seja o esforço mais importante de todos.
que quando conseguirmos entender esse processo, temos condições então de interferir nele. E nós interferimos de uma forma completamente equivocada. Porque ao invés de aprimorar esse âmbito das sensações, nós tentamos desenvolver o de ideias. Então você percebe isso na militância. Eu vejo agora a questão do meio ambiente. Tu chega em qualquer órgão público que trata dos problemas ambientais, tu apresenta um problema e diz: nós vamos fazer uma palestra. Como se a palestra limpasse o rio, como se a palestra impedisse que as pessoas colocassem esgoto. Quer dizer, nós, quando temos um problema, nós falamos, né? E imaginamos que falar resolve. Eu só gostaria de colocar, eu sei que o tempo está explorando, mas eu acho assim que o grupo, ele te leva, diante do segundo encontro que eu estou, mas eu já assisti alguns vídeos, ele te reporta a repensar sobre crenças, valores, percepções que a gente tem. A minha certeza não é do Cristiano, não é de vocês. O meu ponto de vista, ele não é o mesmo do outro, e isso precisa ser entendido. Com certeza. Né? E ser respeitado. Eu acho que é isso, e eu gostaria muito que mais pessoas viessem, e eu acho que a gente tem uma oportunidade única aqui, de graça, aberta, acolhedora, em que a gente pode ouvir pessoas que estão estudando e com isso a gente ter um aprendizado melhor e talvez abrir outras visões, porque a gente está muito focado em algumas coisas e aí abre-se um leque de percepções e daí eu percebo que a minha verdade não é a do outro. As minhas sensações são provocadas por crenças que eu já tenho, entende? E eu acho que é muito interessante o grupo. E o mais bacana disso tudo é que no dia a dia, a gente, na correria, né? Nós na correria, não paramos para fazer reflexão, para pensar, refletir. E aqui é um espaço para isso. Por mais dificuldades que surjam, mas as dificuldades fazem parte desse processo, né? São obstáculos, alguns são superados, outros não. Mas eu acho que é um momento de olhar para si mesmo. É o que eu penso nesse momento aqui. Mesmo, muitas vezes, tu participa, às vezes fica apenas escutando, mas tu está escutando e está fazendo uma reflexão, relacionando o assunto com a tua vida, com as tuas coisas, né? É um autoconhecimento.